Obrigado, professor. Então nós vamos dar início aqui, tá bem? Boa noite, pessoal. Eu estou aqui já falando com o professor, né? E já estou chamando e vou enviar um convite para ele, para que junto nós possamos fazer esse webinário quântico, tá certo? Então, um minutinho só. Nós estamos ao vivo aqui. Eu estou falando com o professor Wallace Lima aqui, ó, gente. Tá? Eu acho que, como é novo, eu estou apertando aqui, né? E eu não sei por que não está entrando essa comunicação. Tá? Professor, tá ouvindo ainda? Tô ouvindo, Jonas. Tá. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Tô ouvindo bem, né? Tô ouvindo você, tô vendo perfeitamente. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, eu acho que não quer, né, se calar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Em se tratando, eu acho que assim, nós temos que ser quântico e realmente usar disso daí. Em se tratando de um universo quântico, eu gostaria que o senhor falasse da dimensão quântica e da aplicabilidade na prática. Eu acredito que o pessoal vai ouvir. Alô? Olha, Jonas, eu costumo dizer, né, exatamente os estudos da física quântica mostram exatamente que nós vivemos num universo disfarçados quanticamente, né? Então, o que acontece, né? Quando nós estamos falando da física quântica, nós estamos falando do mundo subatômico, ou seja, do substrato que está por trás de toda a matéria, de tudo que existe no mundo material. E esse substrato que está lá no mundo subatômico mostra que o átomo, na verdade, ele é pura energia, né? 99,99999% do átomo é energia, né? É um espaço, um imenso espaço vazio, e esse espaço vazio hoje se sabe que na verdade, é aparentemente vazio. Ali você tem energia, você tem informação, você tem vibração, né? Então, nesse universo, nesse micro-universo, a comunicação vai se dar nesse nível energético, né? Tem um grande físico, Sérgio Nikola Tesla, um dos gênios da ciência, que costumava dizer: se você quer saber os mistérios do universo, você pensa em termos de frequência, você pensa em termos de energia e de vibração. Então tudo, né, que a gente o universo material, como a gente vê, na verdade, é algo camuflado, né? Porque quando você mergulha para o interior do átomo, você vai encontrar exatamente esse imenso espaço vazio que está associado a uma qualidade vibracional. Então tudo, né? Então, desde as células do nosso corpo, a cada órgão do nosso corpo, tem esse comportamento. Então a diferença, por exemplo, entre uma célula doente e uma célula saudável é exatamente o seu nível de vibração, é exatamente a qualidade energética que está associada a uma qualidade vibracional, informacional, né? Então, quando a gente come também um alimento orgânico, por exemplo, né, um alimento agroecológico produzido sem ter veneno, então ele tem uma qualidade energética e vibracional completamente diferente de um alimento que que é produzido com veneno, com agrotóxico, né? Então, da mesma forma, quando você adoece e você simplesmente toma um medicamento químico, né? Todo medicamento químico ele traz também um potencial de agressão, porque ele não é fabricado na natureza. Então, é muito importante entender que a lógica da vida ela está associada a vibrações, a uma energia que é compatível
com a matriz energética do nosso corpo, que é a mesma matriz energética do nosso planeta, que é a mesma matriz energética da Terra. Agora, quando você trabalha com toxinas, né, com veneno, com agrotóxicos, com medicamentos químicos, você está introduzindo informação, você está introduzindo uma qualidade de energia que ela não é compatível com o nosso corpo, né? Então, a aplicabilidade da física quântica, além das tecnologias, por exemplo, isso que nós estamos vendo aqui, tecnologia de um celular, de um computador, né? Seria impossível você fazer um computador, um celular, ou qualquer tecnologia, ressonância magnética, tomografia computadorizada, as tecnologias mais avançadas do nosso tempo, aplicações com laser, tudo isso é fundamentado na física quântica, né? Nos princípios da física quântica, né? No entanto, não seria possível você ter nada disso se você não tivesse esse conhecimento. Por outro lado, a gente agora o que a física quântica está mostrando, associada a outras áreas da ciência, é exatamente essa possibilidade da gente fazer melhores escolhas, tanto no nível material, como no nível emocional, como no nível mental, porque tudo isso afeta o nosso corpo. Tudo isso afeta a nossa saúde, afeta a nossa qualidade de vida. Então, a aplicabilidade da física quântica é em todas as áreas da nossa vida. A gente pode aplicar os princípios da física quântica no sentido de potencializar aquilo que nós temos de melhor, de nos conectar à nossa matriz divina e, sobretudo, à nossa capacidade de co-criar de maneira consciente a nossa realidade. Muito bem. E assim, por exemplo, a possibilidade, né, da pessoa ter um tipo de alimentação que seja assim mais efetiva para que, vamos dizer assim, as curas quânticas possam ser mais efetivas dentro do corpo desse ser humano, para que tenha assim uma efetividade maior, que a pessoa possa ter uma vida melhor e possa viver a física quântica na integridade? Olha, Jonas, eu tenho como referência o pai considerado o pai da medicina, o Hipócrates, né? Ele dizia: faça do seu alimento o seu remédio, faça do seu remédio o seu alimento, né? Então, hoje a ciência está comprovando essa efetividade do remédio, ou seja, do alimento se transformar no remédio, do remédio seu próprio alimento. Só que quando Hipócrates se referia a alimento nesse contexto ali, lá da Grécia Antiga, ele falava apenas de alimento físico. Com o conhecimento da física quântica, a gente sabe que o alimento não é apenas no nível físico. O alimento se dá no nível... A nutrição se dá em todos os níveis, já que tudo é energia, tudo é vibração. Então, a qualidade da notícia que você ouve na TV, isso é um alimento. Isso influencia o seu sistema imunológico, né? A qualidade das conversas que você tem, a qualidade dos seus pensamentos, a qualidade, a forma como você gerencia as suas emoções, então tudo se transforma em alimento, né? De forma que a gente tendo essa consciência, nós vamos buscar, sobretudo, esse autoconhecimento, uma relação melhor consigo mesma, de forma a ter a que esse relacionamento ele esteja conectado a essa inteligência que nós já trazemos, né? Nós temos um corpo inteligente, uma inteligência suprema, um sistema imunológico extraordinário, nós temos as células tronco que podem operar curando qualquer coisa no nosso corpo, só que aí tudo isso depende dessa nutrição, depende dessa... Você põe na mesa e dentro que você também se nutre no nível mental, no nível informacional, né, no nível das suas emoções, na dimensão espiritual, conhecendo as leis que regem o universo e buscando estar em sintonia com essa inteligência, né? Então, a partir daí, a gente vai desenvolver um maior autocuidado com nós mesmos, também um cuidado com o outro, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente expressa no mundo exterior, ele volta, tudo, a gente vive no universo que exatamente tudo que a gente está agindo, tudo que a gente está pensando, tudo que a gente está falando, ele funciona no nível quântico como sementes
vibracionais que vão se desenvolver. E a gente, para que a gente evolua, a gente precisa colher os frutos da nossa própria experiência para a gente ver se a gente está fazendo a plantação correta, para ver se a gente possa, para que a gente possa também aprimorar aquilo que a gente faz. Então, tendo essa clareza, a gente vai exatamente qualificar tanto o alimento físico, como o alimento, a nutrição mental, a nutrição emocional e a nutrição espiritual. Ou seja, esse olhar sistêmico, esse olhar para todos os lados, né, que fazem com que o indivíduo se conecte ao seu potencial de autocura, né, e ative, né, de maneira consciente essa inteligência que nós já trazemos, e por uma cultura muito desconectada, a gente termina se distanciando de tudo isso. Bom, neste momento eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, que eu acho que é inerente ao nosso trabalho. Primeiramente, né, eu não sei se esse webinário do Facebook é celular com celular. Essa que foi a nossa dificuldade aqui para entender isso daí. Eu peço desculpa a todos. Como é uma ferramenta nova, hoje de manhã nós fizemos de celular para celular. Vou fazer só uma pergunta: o senhor está no celular ou o senhor está nos vendo pelo computador? Eu estou vendo pelo computador. Estou no computador porque eu entendi que era um webinário, né? Então, quando eu vou fazer uma live, alguma coisa, eu uso o celular. Mas quando é webinário, eu só uso o computador. Por isso eu guardei você. Exatamente. Então, foi isso que... A saída seja essa, usar o celular. E o senhor vê, eu estou aqui com o senhor está me vendo através do meu celular, né? E eu tenho, na realidade, eu acho que é um projeto bacana do Face, né? Porque ele dá essa condição de nós entrarmos através do celular, fazer vamos dizer assim, ao vivo, né? De celular para celular, e os Facebook, né? O pessoal, os amigos do Facebook compartilham e vê e tudo isso daí. Mas eu acredito que valeu como experiência para nós termos uma ideia, né? Eu vou falar brevemente para vocês sobre a ferramenta. Se o professor estiver ouvindo aí, de repente quando ele entrar ele já vai entender sobre as ferramentas que nós conversamos aqui, né? As ferramentas que nós trabalhamos com cura quântica e hipnose, tá bem? Seria, por exemplo, as energias. Nós trabalhamos 30 minutos com energia com o cliente, deitado em uma maca. Depois nós fazemos uma indução hipnótica. Por isso que é cura quântica com hipnose, tá certo? Fazemos uma indução hipnótica e através dessa indução nós colocamos um áudio. E esse áudio, ele é composto do quê? Composto de mais 3 ferramentas chamadas estado vibracional, tá certo? Sons binaurais e hipnose subliminar. O que acontece? Através dessas 3 ferramentas que seguem depois, então a pessoa entra num estado alterado de consciência e a hipnose subliminar faz um trabalho de regressão de memória, onde a pessoa vai até o útero materno, mudando muitas concepções, mudando muitos pensamentos que às vezes eram pensamentos negativos, mudando para pensamentos positivos. Tudo bem? Por quê? Porque devido às raízes e os entendimentos embrionários que nós temos, que vem de pai e também vem de mãe, que são todos os pensamentos que os pais têm e todos os conflitos e todas as felicidades também que eles envolvem, por exemplo, nesse momento que está sendo gerado do 00 ao 09, são os entendimentos. Como não falar também desses entendimentos que vêm do passado, ou seja, vidas passadas ou antepassados, dependendo, claro, da sua crença, o qual nós respeitamos as crenças, respeitamos tudo, e com certeza nós
fazemos essa regressão com a pessoa. Conseguiu? Agora sim, ó. Agora o professor conseguimos. Já está convidado, é só aceitar agora. Oi, Jonas, agora Professor! Finalmente Olha, deu certo. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Assim, eu acho que nós temos que ser quânticos para se colocar em saias justas e poder segurar o homem. Pois é, sem dúvida, faz parte dessa capacidade de estar experienciando o novo, né? Então, de estar experienciando o novo, acontece isso mesmo, né? Que Nossa, bom mas descobrir que bom. essa nova ferramenta, né? Então já sabemos que é celular com celular, né? Pois é, professor. Então, até então, nós não sabíamos, porque nós experimentamos essa ferramenta hoje de manhã, foi celular com celular, e foi um sucesso, né? Aham, Depois, que legal. vamos dizer assim, o senhor aparecia aqui, como estava logado no computador, então Aham. aperta, e ela não chamava, não dava a ferramenta. Mas é uma ferramenta maravilhosa, prática, né? Nossa, mas isso vai facilitar muito a Com, comunicação, né, com certeza, com entre as certeza. pessoas, e qualquer parte do mundo que você no celular, você tendo sinal de internet, né, você vai se comunicar com o Pronto. mundo todo. Faz Maravilha, um, excelente. o webinário, não tem jeito, porque nós estamos na web, né? É, Então fazemos isso. um webinário. Então, Muito bom, excelente. muito bom. Gratidão, professor. Agora sim, né? Eu quero agradecer ao Sim, senhor, né, por essa disponibilidade. Eu já falei para o nosso público aqui, os nossos amigos quânticos, né, que o senhor foi um marco na minha vida, né? E realmente, há mais de 10 anos atrás, quando eu vi o senhor falando pela primeira vez, ali que começou a despertar o ser quântico na minha vida, né? E daí em diante, nunca mais eu parei. Então eu fui estudar, fui por atrás, fiz o curso, né, um salto quântico na mente, que realmente dá um salto quântico na mente, não tem como, na verdade. E eu sim. acho assim, é uma felicidade muito grande ter o senhor conosco aqui, né? E eu gostaria agora, sim, que o senhor falasse alguma coisa para nós aí, aquilo que te faz bem para o coração, para esse povo que está ouvindo, que tanto, vamos dizer assim, reconhece que o senhor é uma pessoa do bem e internacionalmente conhecida. Olha, Jonas, bom, primeiro é um prazer estar aqui com você. Eu fico feliz de ter de alguma forma contribuído aí com o seu trabalho. Você que tem um trabalho muito muito bonito também aí com esse trabalho terapêutico, essa terapêutica que você desenvolveu, né? E a grande alegria nossa é exatamente o que eu mais vivi na minha experiência como educador, é exatamente essa percepção de que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Então, que as pessoas que estão nos ouvindo procurem exatamente exercitar o compartilhar, a doação, a generosidade, né? Porque é a compreensão de que nós estamos interconectados, né? Nós não estamos não estamos sós no mundo, né? Então, quando a gente tem essa clareza de que vivemos num mundo onde em relação de interdependência com todos, então a gente vai buscando esse aprimoramento, o aprimoramento pessoal, compreendendo as oportunidades evolutivas que nós temos a cada momento que a gente está vivendo, principalmente nas situações de dificuldade, os desafios que a vida nos proporciona, né? Porque nessa dimensão que a gente vive, os desafios existem. A grande diferença, Jonas, está exatamente na forma como a gente lida com o desafio, né? Porque você vai ver as pessoas que estão sempre reclamando, estão sempre se queixando, se vitimizando, e você vai ver também as pessoas que estão, mesmo em tempos difíceis, elas estão exercitando a sua criatividade, elas estão assumindo a responsabilidade pelas coisas que estão acontecendo e estão oportunizando evoluírem, né? E ao mesmo tempo, ela é o exercício também do compartilhar as experiências, para que a gente, a partir das nossas superações, a gente possa contribuir para que o mundo também se aprimore e que a gente possa, compartilhando as nossas experiências, falar para as pessoas que também são seres humanos como nós, que tudo está acessível. Agora a gente precisa
ter esse investimento interior, né? Ou seja, esse cuidado maior consigo mesmo, já que tudo nasce a partir de nós mesmos, né? Então, a partir do momento que a gente trilha esse caminho do aperfeiçoamento pessoal, do autoconhecimento, né? Eu me lembro muito do Sócrates, né? Aquela máxima do Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então, eu tenho convidado as pessoas a se transformarem em cientistas de si próprias, né? No sentido de usar o corpo, mente como um laboratório de pesquisas, onde a partir daí, a gente pode entrar em conexão com a linguagem da natureza, a linguagem do universo, e compreender como funcionam as leis naturais, de forma que a gente possa estar exercitando no dia a dia esse processo de autotransformação, esse processo de conexão com essa inteligência que a gente já traz, né? Para que a gente possa potencializar, né? Aquilo que nós já somos, e que a gente possa, sim, né, a partir da nossa transformação, né, da nossa experiência evolutiva, a gente possa também contribuir para um mundo melhor. Uma pergunta que eu queria também formalizar aqui para o senhor é assim. Eu tenho andado há muito tempo, eu sou especialista em regressão de memória, né? Eu sou psicanalista, hipnólogo, inclusive, e trabalho com a cura quântica, com energias, né? E eu tenho caminhado muito, né? No Brasil, tenho dado muitas palestras, e eu venho conversando com as pessoas a respeito da situação do ser humano em si, né? O ser humano como um todo. E nós percebemos, professor, que as pessoas, às vezes, elas se encontram, vamos dizer assim, altamente desequilibradas. A minha pergunta é a seguinte: nós sabemos que, vamos dizer assim, da concepção ao nascimento, e também pessoas, por exemplo, de vidas passadas, que acreditam em vidas passadas, ou antepassados. Claro que nós nunca entramos em crenças, respeitamos todo mundo, né? E também essas memórias celulares que chegam até esse ser que está sendo gerado. Muitos conflitos acontecem neste momento, da concepção também ao nascimento. Minha pergunta é o seguinte, professor. A nível inconsciente, nós sabemos que 90%, nos diz Freud, que é inconsciente, 10% consciente. Então, às vezes, nos sentimos como uma marionete, né? Nas mãos, ou seja, de nossos inconscientes. Pergunta: com os nossos inconscientes autoritários, sendo que, vamos dizer assim, entre aspas, nos manipulam silenciosamente, há possibilidade de eu realmente entrar numa física quântica tendo algo superior dentro de mim, que seja uma raiz negativa, que eu possa viver a física quântica? Ou, na opinião do senhor, é bacana ter assim uma ferramenta que possa libertar e depois sim esses entendimentos aí ir a nível assim, a velocidade da luz, vamos dizer assim? Olha, Jonas, o que a ciência está trazendo hoje, né, na verdade, já é uma concepção que 95%, uma pessoa acima de 35 anos de idade, 95% das suas ações, elas estão exatamente nesse nível subconsciente e inconsciente, né? Então, ou seja, a pessoa está agindo praticamente no piloto automático. A perspectiva hoje da ciência é que esses 5% que restam aí, de possibilidade de se criar algo novo, né, está associado ao lobo frontal, né? O córtex frontal. É aí onde a gente pode planejar algo novo, é onde a gente pode construir uma nova realidade, onde a gente pode construir novas identidades. Então da mesma forma, porque o cérebro funciona num processo de construção de memórias, de arquivar memórias, as experiências, todas as experiências são arquivadas, não só através das redes neurais, que são as sequências das células nervosas, mas através da memória celular, porque toda experiência ela gera, toda experiência mental ela gera também uma experiência emocional, e que é gravada no corpo, né, através da migração das moléculas da emoção, que se conectam nos receptores celulares. Então, chegou ali, você gera uma informação, né? Então, você tem ali, né, na verdade, a gente está num diálogo com as nossas memórias. O tempo todo nós estamos projetando
as experiências de memórias no passado. A grande questão é que, como o nosso cérebro está muito programado para dar mais atenção às questões negativas, então as pessoas muitas vezes estão prisioneiras de sofrimentos passados, né, que não conseguem sair daquela matriz e ficam ali num estado perene de sofrimento, muitas vezes se auto-maltratando, se auto-ando, se autodiminuindo, né? Então isso é a questão principal. Por outro lado, da mesma forma que nós temos o potencial de criar entidades, muitas vezes doentias, a partir de crenças limitantes, a partir de uma repetição de um padrão, de uma programação negativa vivida no passado, a gente tem também o potencial de reestruturar, de criar novos programas, né? De criar novas memórias, ou seja, de contar uma nova história para nós mesmos, né? Então, a grande questão é exatamente para que a gente possa treinar a mente para identificar esses programas negativos, né? Dessas memórias. É um método muito hoje, muitas técnicas que ajudam o subconsciente e muitas vezes fazem programas onde a gente possa estar vigilante aos nossos pensamentos, né, e sentimentos, e dar comandos conscientes para que a gente possa criar novas memórias, né, dentro de uma nova matriz que nos leve a novas identidades, a nova personalidades e a um novo eu, né? Então é muito interessante isso, a gente saber que nós estamos construindo, nós fisicamente, emocionalmente, mentalmente, a gente está o tempo todo num processo de reconstrução da nossa identidade. Então a gente pode trilhar um caminho de aperfeiçoamento perene também. A grande questão é ter essa consciência, né, e se auto-vigiar, aquela história que Jesus falava, orar e vigiar, ou seja, estar o tempo todo atento, né, e criando as melhores condições possíveis para que a gente possa acionar os nossos melhores recursos e não ficar prisioneiro das memórias negativas do passado. Maravilha, professor. Eu queria fazer uma pergunta também para o senhor a respeito, pode ser bem breve, assim, a respeito do que o senhor vai falar no sábado agora, na International Palace, em Recife, né, sobre um pouquinho, um dedinho para o pessoal sobre epigenética e neurociência. Fazer essa correlação entre os dois, para eles terem uma ideia de o que significa um e o outro. Olha, a neurociência é exatamente a ciência que está associada ao comportamento da mente, do cérebro, né? A entender essa matriz criativa que todos nós já nascemos. Nós temos 100 bilhões de células nervosas. Você imagina que cada célula dessa pode fazer de 5.000 a 10.000 conexões cada uma? Então, nossa, a quantidade de conexões que a gente pode fazer é equivalente ao número de estrelas que tem no universo. Então, é uma coisa absurda. Então, assim, e que isso mostra o enorme potencial criativo que todo ser humano tem, né? Por outro lado, toda vez que a gente tem uma experiência, que a gente tem um novo pensamento, que a gente tem uma nova ideia, que a gente vive num novo ambiente, a gente estrutura, a gente atribui um significado ao que a gente vive. E tudo que a gente atribui um significado, ele é convertido na linguagem do corpo, que são as emoções, né, os sentimentos. Né? E aí onde entra o potencial da gente acessar a matriz da vida que está associado, que está lá no núcleo das células, né? Então, um pensamento, um simples pensamento com significado, ele gera uma química corporal. Essa informação vai pela corrente sanguínea, se conecta nos receptores celulares. Na verdade, hoje sabes que a membrana celular que é o verdadeiro coração da célula, é ali que há todos os processamentos, e é ali que começa a magia da criação, né? Porque essa informação, quando chega na membrana celular, são criadas proteínas específicas
que terminam levando essa informação para dentro do núcleo. E é exatamente as proteínas específicas que chegam no núcleo que vão abrir a biblioteca, vão acessar a biblioteca da vida. E ali da biblioteca, onde estão os genes, né, você tem, é como se fossem bilhões de livros, né, com todas as informações do nosso processo evolutivo. Então ali tem todas as doenças, ali tem todas as perspectivas também de ser saudável. Então, em função do que você está comandando fora, através dos seus pensamentos, das suas experiências, né, das suas escolhas, das suas atitudes, você está comunicando para trilhões de células exatamente como é que você quer que a vida seja representada para você. E é ali que você começa a produzir proteínas específicas que vão estruturar o seu corpo do ponto de vista material e vão também estruturar o seu corpo do ponto de vista vibracional, informacional. Ou seja, é aí onde a gente pode estar criando um ambiente de saúde interna ou um ambiente de adoecimento, um ambiente de compreensão. Então, há uma conexão muito intensa entre essas duas ciências, né? E quando a gente une com a física quântica, que é a física das possibilidades, a gente vai ver que as possibilidades estão disponíveis, né? Então, a grande questão é se conectar vibracionalmente, né, a essa possibilidade para que a gente possa representar no mundo exterior, né, aquilo que vibra no nosso interior de forma consciente. Porque quando você está representando de maneira inconsciente, subconsciente, muitas vezes você está representando o que não quer. Matrizes associadas a programas que às vezes se arrastam por gerações, né? Então esses conhecimentos são muito libertadores quando a gente passa a aplicar no nosso dia a dia, né? Porque eles possibilitam exatamente a gente se conectar a matriz, a inteligência, né, do nosso próprio corpo, né? Ou seja, a essa matriz que possibilita a gente acessar a nossa capacidade inata de se autocurar. Tá bem. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor agora. O senhor está se vendo no vídeo agora ou ficou... Agora não, ficou uma mancha aqui, é isso que eu estou observando aqui. De repente, não sei o que aconteceu, né? Estava tudo ok. Peraí, deixa eu ver se eu... Peraí, deixa eu virar aqui, deixa eu tocar aqui. Eu toquei, inverti a tela e continuou do mesmo jeito. Não sei o que aconteceu. Você está me ouvindo, né? Sim, perfeitamente. Estou ouvindo o senhor. De repente apareceu uma faixa preta aqui, né? Uma outra faixa que é de outra cor. E aí eu já toquei na tela para virar, para ver se tinha tinha virado por acaso, mas eu nem toquei no celular. Então, deve ser exatamente uma ferramenta nova, deve estar... Estamos aprendendo aí sobre essa novidade, né? Vamos aperfeiçoando. Mas enquanto nós não temos aí o ar de ele ver, né? Mas nós estamos ouvindo muito bem o senhor, alto e claro aqui, tá? Eu não sei, até para as pessoas que estão nos ouvindo agora, se eu falar para as pessoas que eu não conversei com o senhor sobre as nossas ferramentas, vão falar, isso daí é combinado. E o senhor sabe que isso é uma verdade, né? E nós temos uma ferramenta que realmente ajuda nesse sentido, como o senhor está falando aí, que são a facilidade que tem através das energias para desempacotar, né, os genes que estão, vamos dizer, adormecidos dentro do corpo do ser humano, que são os 12 filamentos de DNA, só apenas 2 funcionam. Então, quando nós aplicamos essa ferramenta, ajuda a ativar esses DNA e ela não para mais de ser reativado. Esses DNA, e depois é claro que nós temos mais 4 ferramentas que colocam a pessoa num estado alterado de consciência, professor. Por quê? Para ela receber um áudio, e esse áudio ele também tem uma função fantástica, onde nós ensinamos o cliente a oscilar as energias, formando o estado vibracional. E também uma hipnose subliminar, que faz com que a pessoa faça uma regressão de memória, vá até o útero materno e vai limpando do 00 até o dia de hoje. Isso a nível inconsciente. E a terceira, a quinta ferramenta, seria o som binaural, né? O qual a pessoa recebe vamos dizer assim, 100 Hz em um ouvido, 104 Hz em outro ouvido, então nós sabemos que ela está recebendo uma onda
delta, né? Equalizando os dois hemisférios e também fortalecendo o corpo caloso, que tem mais de 250 milhões de fibras, deixando o ser humano muito mais inteligente. Então é essa ferramenta que nós vamos ensinar na cidade aí de Recife, nessa maravilhosa cidade, né? E o senhor nos deu a honra, nos presenteou com a palestra sobre epigenética e também neurociência. Alô? Maravilha, Jonas. Maravilha. Será um prazer recebê-lo aqui em Recife. Será um prazer também participar, tá dando essa palestra aí no seu curso. Você está chegando aqui muito próximo também de um grande evento internacional que a gente realiza a cada 2 anos, que é o Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. A gente vai ter também, a gente vai ter muitas terapias, vão ter mais de 50 terapeutas lá fazendo atendimentos profissionais de saúde, exatamente para pôr em prática tudo isso aí, para que as pessoas saiam de lá não só com conhecimento teórico, mas no conhecimento prático. E tem outra novidade que eu até falei hoje numa live, Jonas, é que eu também, também sou compositor, né? E na época de faculdade eu participei de festivais, né? Eu tive banda, inclusive, né? Tenho músicas gravadas por amigo e agora, no simpósio, eu estou realizando o grande sonho de lançar o meu primeiro disco. Então, eu vou estar lançando um CD lá no simpósio, né? Então, será um imenso prazer receber as pessoas lá para compartilhar esse meu lado artista, esse meu lado poeta também. Mas então, será uma alegria muito grande. Pois é, essa é a grande novidade que nós vamos ter aí. Professor, isso eu acho que é meio inerente dos pernambucanos? Como que é isso daí? Parece que o pernambucano sabe cantar, tocar? Aqui, realmente, em Pernambuco, nós temos uma cultura muito forte, assim, essa questão da musicalidade, né, da poesia é muito forte. A gente tem uma das culturas mais ricas do mundo nessa área, né? E eu estou agora exatamente compartilhando, vou ter essa oportunidade de compartilhar durante o simpósio esse meu lado também de compositor, esse lado de artista. Será uma alegria, né, poder compartilhar isso com as pessoas que estarão lá presente. Vai ser no sábado, né? O simpósio é sexta, sábado, domingo, 20, 21, 22, e a nossa apresentação com a banda. Vamos ter também a participação de grandes artistas daqui, a Nena Queiroga, que é uma cantora muito reconhecida, o Maestro Spock, que hoje é um dos grandes instrumentistas do mundo, né? E o César Michiles, que é um grande flautista. O Nando Cordel, que é uma pessoa também que a gente tem conversado, né? Que está muito nesse campo de trabalho também, tem um trabalho muito bonito com músicas, assim, na área de meditação. Iria participar, mas ele terminou recebendo um convite para o Rio Grande do Sul, não vai estar conosco. Mas vamos estar com uma super banda, de grandes músicos, compartilhando esse momento também, esse momento musical quântico. Olha só, hein? Isso em primeira mão, ó. Eu sei que muitos dos nossos amigos quânticos, Face Amigo, não está vendo o professor, porque com certeza foi algum problema de transmissão, não tem jeito. Isso daí é inerente à nossa vontade, não é verdade? Mas para quem entrou agora aí, nós estamos batendo um papo aqui com o professor, né, o Arce Lima, e o professor nos disse aqui, ó, em primeira mão, é um compositor de mão cheia, então vai ter música quântica. Professor, fala uma coisa assim, o pessoal que for estar nesse 5º simpósio, o que eles que ainda não fizeram a inscrição, assim, como é que eles podem entrar e sair desse 5º simpósio quântico? Como que o senhor vê que as pessoas entram e depois saem? Como que funciona isso? Olha, Jonas, o que a gente tem de depoimentos é um evento assim que convida a pessoa para um processo de transformação profunda, né? Então a gente tem vários alunos nossos, pessoas famílias inteiras que voltam transformadas, com mudanças de hábito, com mudança de propósito, porque é aquela coisa, você imagina você estar ali no meio de pessoas que vêm de tudo que é lugar do Brasil e de outras partes do mundo, com essa vibração elevada, com essa busca de propósito, pessoas que estão experienciando a transformação na vida delas, é o que a gente chama, a nível de neurociência, de ambientes enriquecidos, né? Então, um ambiente extremamente enriquecido, que ativa, né, os neurônios espelhos, né, que são exatamente aqueles neurônios que vibram na frequência predominante do ambiente. Então, as pessoas que vão para o simpósio, elas vão ali
não tem como, né, elas não saírem impactadas, porque elas vão estar num ambiente de alta vibração, um ambiente do bem, só de pessoas boas, pessoas que estão em busca de uma vida com propósito, de conexão com a sua missão pessoal. E aí também, Jonas, a gente une os dois aspectos, o aspecto teórico. Eu trago pesquisadores, cientistas, médicos, terapeutas do Brasil e do mundo, e nós também trazemos a parte prática. Nós vamos ter o Spa Quântico, né? Nós vamos ter a feira também com novas tecnologias, com novos serviços, para as pessoas sentirem na prática, saírem de lá, de repente tem uma sessão de terapia, tem uma sessão de constelação familiar, de terapia comunitária integrativa, de Theta Healing, de auriculoterapia. São tantas terapias que vão ter lá no simpósio que a pessoa vai ter essa oportunidade de conhecer, né, vivenciar uma cultura de saúde, saúde preventiva, e também uma cultura voltada para o empoderamento pessoal, né, para a autotransformação e o autoconhecimento. E, na opinião do senhor, a pessoa que estão nesse simpósio, por exemplo, vamos dizer, no campo sistêmico, ou a matriz divina, ou o campo morfogenético do Rupert Sheldrake, ou também Jung, quando nos fala do inconsciente coletivo. Na opinião do senhor, quando as pessoas estão nesse local, que as energias elas borbulham de positividade, isso daí pode, vamos dizer assim, reverberar nesse campo harmônico do ser humano? Como é que funciona isso, professor? Olha, totalmente, Jonas. Inclusive, nós estamos trazendo a Débora Rosman, que é a presidente do Instituto HeartMath da Califórnia, que vem estudando com profundidade a inteligência do coração, né? Então, hoje a ciência comprova que o nosso coração ele tem um campo magnético 5.000 vezes maior do que o campo magnético do cérebro. Ele se expande além do nosso corpo, né? Então, você imagina, né, a comunicação se dá além do nosso corpo. Então, esse estado vibracional, né, ele vai impactar, ele vai criar. E quando você está com muitas pessoas numa vibração similar, você fortalece esse campo. O Instituto HeartMath vem comprovando até que a mudança do nosso estado vibracional afeta o campo eletromagnético terrestre. Tá? Então, ali a gente vai estar criando ali um ponto de luz, porque vai estar muitas pessoas juntas, né, se fortalecendo, se nutrindo de coisas boas, né? Então, a tendência é que você crie, amplifique esse sinal, né? É um fenômeno chamado de ressonância, né, na física. Então, está todo mundo nessa frequência, né? E ali você vai criando, inclusive, essa pesquisa do Instituto HeartMath mostra que se uma pessoa está num estado de coerência cardíaca, ou seja, acessando essa inteligência do coração, ela pode afetar uma pessoa que está próximo dela, mesmo que a pessoa não saiba nem o que é isso. Ou seja, ela está sendo envolvida por essa matriz divina, e a pessoa é convidada energeticamente a alterar o seu padrão vibracional, porque ela está dentro de um campo de positividade, né, de um campo harmônico, né, que convida o cérebro, ao corpo dela também a entrar nessa vibração. Então é realmente extraordinário, né? O simpósio é o 5º simpósio que a gente está realizando, e cada simpósio que a gente realiza, quem teve no último simpósio em Brasília, o penúltimo em São Paulo, são muitos depoimentos, as pessoas saem de lá realmente. Inclusive eu tive recentemente, Jonas, em Brasília, onde a dona Rebeca, lá, né, ela com mais de 70 anos de idade, ela nunca tinha ouvido falar de física quântica, e lá em Brasília ela foi para o simpósio, passou por um processo de transformação tão grande, né, e que depois ela tinha se aposentado e ia fazer uma viagem, aquelas viagens de aposentadoria e tal, e ela resolveu fazer uma escola de pedagogia quântica, vê mesmo. A vida dela mudou, em vez dela ir viajar, ela criou um espaço de aprendizado, né? A Andrea Volney, que é aluna nossa, hoje dá aula lá no espaço dela, né? E eu fiz, inclusive, uma palestra, um workshop nesse espaço. Então, ela, em função do que ela vivenciou no simpósio, né, a vida dela se transformou. A Rebeca hoje nem plano de saúde tem, porque ela desenvolveu um nível de autoconfiança tão extraordinário, né, que ela disse, não, eu vou colocar a minha vida a serviço da humanidade, né? Então é mais ou menos por aí. Essa possibilidade ela é clara, ela é concreta, porque nesse caso ela descobriu a missão dela, professor.
descobriu a missão dela, né? Descobriu a missão dela e ela foi ali para o simpósio sem nunca ter ouvido falar de física quântica, né? E hoje ela tem uma escola, tem um espaço, né, muito bacana lá em Brasília, divulgando esses conhecimentos e coisas boas para o mundo. Ou seja, ela trocou uma viagem que ela estava ali aposentada, que poderia viajar pelo mundo, para investir exatamente na sua missão de vida. Então isso é maravilhoso, né? Isso não tem dinheiro que pague, na verdade, a transformação, essa conexão com o nosso propósito de vida. Eu acho que é o que todos nós estamos aqui em busca, né, da nossa transformação e contribuir para um mundo melhor, né, a partir da nossa mudança. Eu acredito que o senhor, anos-luz, né, na frente do seu servo aqui, ó, do seu amigo Jonas, vamos dizer assim, as pessoas, às vezes, têm certo medo do novo, né? Como que fica, por exemplo, assim, porque eu percebo que nós, vamos dizer, nós não falamos de religiosidade, mas a pessoa se transforma espiritualmente onde ela se encontra. Como é isso, professor? Olha, Jonas, a dimensão espiritual da existência está ligada exatamente a essa conexão com algo que está além da gente, além da dimensão material, né? Porque a nossa vida é curta, né? Se tem uma coisa que a gente sabe, é que todos nós estamos aqui de passagem, né? Não sabe o dia que a gente vai para uma outra dimensão, né? E aí ter essa compreensão, né, nos traz clareza e nos faz também até lidar com a morte de uma maneira diferente, porque a gente vai ter uma compreensão que a vida não acaba, né? Não tinha sentido, sim, de repente acabou aqui, morreu de uma hora para outra e isso não ter prosseguimento no nosso processo evolutivo, né? Então, quando a gente passa a ter essa clareza de que nós estamos aqui num processo de passagem, num aprendizado, ou seja, nós estamos numa sala de aula e que quanto mais a gente se conecte a exatamente as oportunidades que a vida está nos dando de evoluir, a gente vai ter um melhor proveito dessa passagem, né? E aí compreender que existem leis, né? Leis, são exatamente essas leis que administram a vida no nosso planeta e no universo, né? E quanto mais a gente tiver em conexão com essas leis, a gente está no fluxo natural, evolutivo, né? Nesse fluxo do aprendizado, né? Então a gente está vivendo num momento muito rico da história da humanidade, que a gente tem muitos conhecimentos, muitas possibilidades, né? Que nos conectam exatamente a esse mundo, que nos fazem ter clareza dessa conexão entre o nosso mundo interior e o mundo exterior. Ou seja, a gente vai entender que a mudança do mundo exterior ela é inerente à mudança do nosso mundo interior. Então a grande questão é esse autoinvestimento, né? Esse olhar para dentro, para que a gente possa qualificar o mundo que nós sonhamos e contribuir assim também para que o mundo seja um mundo melhor a cada dia. E, Jonas, eu estou aqui com o meu horário praticamente esgotado, querido, porque eu vou dar uma aula agora. Sábado agora nós estaremos juntos. Quero dar um abraço especial. Nós sabemos que as pessoas pensam que não estão vendo o senhor, mas na verdade é a Matrix. O senhor lembra a tela da Matrix? É o que está acontecendo aí. Pois é. Não, então, quanticamente estamos todos conectados, né? Com certeza. Olha, professor, quero agradecer imensamente a presença do senhor, que eu acho que isso foi muito importante. Tenho certeza que vai ser um impacto muito grande na minha vida, pessoalmente. Tenho certeza que as pessoas que também estão nos ouvindo e vão nos ouvir, porque não para por aqui, né? E tenho certeza que isso daí, realmente, essas suas palavras sábias, com certeza vai impactar e vai melhorar essas reverberações desse coração de 5.000 potência que o senhor acabou de falar para nós aí. O demais, se o senhor quiser fazer uma consideração final e a gente fecha. Olha, Jonas, uma boa noite para você. Será um prazer, uma alegria receber você aqui em Recife. Certamente você vai fazer um curso maravilhoso. Será também uma alegria estar participando do seu curso. Eu gostaria de deixar aí para as pessoas uma mensagem de que cada um busque essa conexão, né, com o seu mundo interior. Passa a se auto-investigar, passa
a investir, né, mais essa coisa do cuidado consigo, né? À medida que a gente exercita esse autocuidado com nós mesmos, a gente passa a ver a importância também de cuidar do outro e cuidar da natureza, entender que o mundo reverbera melhor quando a gente está melhor. Então nós somos, né, ou seja, que cada pessoa seja a diferença que quer ver no mundo, como dizia o querido Gandhi lá, um grande mestre indiano. Exatamente, ou seja, nós estamos, a cada momento nós temos a oportunidade de fazer a diferença. Então, cada um possa fazer o seu melhor e fazendo o seu melhor, ter uma vida melhor e contribuir para um mundo melhor. Uma boa noite a todos e até o próximo sábado aqui, querido. Foi um prazer. Boa noite, tchau, tchau. professor. E eterna gratidão a ti. Tá bom. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau. Quero desejar uma boa noite a todos e agradecer a todos que estiveram conosco aqui, né? Sabemos que tivemos essa problemática aí, mas para nós isso não é problema, tá certo? Eu acho que nós estamos aqui e estamos aqui para fazer da melhor maneira possível, tá certo? Então, fique com esse abraço meu, fique com essas palavras do professor, que eu acho que é muito importante vocês ficarem com isso que ele falou, acabou de falar para nós, tá? Que é muito enriquecido e muito nos faz até. Obrigado a todos, obrigado por vocês entenderem que realmente, às vezes, as coisas são inerentes às nossas vontades. Mas eu acredito que vocês ouviram e o que é captado pelo ouvido é transmitido para o coração. Uma boa noite para vocês e até lá!